Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Gisele Manhães e hoje vamos tratar do assunto coesão e coerência. Vamos aprender? Bom, coesão e coerência, será que é algo diferente? Claro que não. Coesão e coerência estão ligados ao texto. Então hoje vamos aprender algo que é tão importante na língua portuguesa. Para começar, você já leu algum texto que não entendeu? Bom, claro, tem várias razões para eu não entender um texto. Mas muitas das vezes eu pego um texto onde as palavras, se uma estiver mal colocada, se uma conjunção, um pronome estiver mal colocado, um ou outro, atrapalha o entendimento do texto, que é o que nós vamos falar hoje, coesão e coerência, ambos ligados ao texto, ou seja, a coesão caminha ao lado da coerência ou vice-versa. Então vamos aprender hoje do que se trata. Para começar, você sabia? Para a transmissão de uma informação ou para influenciar nas ações de nossos interlocutores, precisamos produzir um texto, seja ele oral ou escrito. Você sabe como produzir um bom texto? O texto permite que nossa mensagem seja compreendida. Então, neste caso, quando eu escrevo algo, eu tenho que pensar qual o pronome usar, qual é a conjunção. Mais à frente veremos uma conversa que sem lógica, sem entendimento. Já vou passar para vocês. Por quê? Porque a coesão e a coerência estão ligados. O que é coesão, professora? Vou passar para vocês, mas desde já quero colocar que coesão está ligada à estrutura textual. A estrutura do seu texto, como ele é escrito? Você repetiu muitas palavras? Você usou a conjunção, o verbo, no lugar certo, no tempo certo? E os artigos? E as preposições? Você usou a preposição com o sentido certo? Porque se você não fez isso, vai atrapalhar a coerência. O que é isso, professor, atrapalhar a coerência? Coerência é o sentido que você dá ao seu texto. Mas eu vou falar mais à frente sobre isso. Para produzir um texto, vamos ver? Para produzir um texto, o autor precisa estar atento às normas da língua, pois não basta juntar as palavras, é necessário que produzam um sentido, porque o texto é o ponto de partida para a enunciação. No bom texto, as palavras se encaixam, traduzindo coesão e coerência. Olha, o texto ele está com várias partes ligadas. As palavras têm que estar ligadas entre si. Se você mudou, se você colocou uma conjunção errada, muda o sentido. Então, a coesão, que vamos continuar estudando, ela está relacionada, olha aí, Rebeca, o que você está achando dessa história? Olha o que a menina responde. Muito eu engraçado, estou cheia, ela mistério, de e achando é. Você entendeu alguma coisa? Não, porque eu não entendi. Mas por que eu não entendi? Vamos fazer o seguinte. Antes que eu leia este slide, voltei. O slide anterior tem duas jovens, duas crianças conversando. A primeira que se refere a Rebeca, eu consigo entender. Rebeca, o que você está achando dessa história? Mas a Rebeca, na hora de responder o texto aqui, a ordem está algo desajustado. Tem algo sem lógica. Muito eu engraçada, estou cheia. Você entendeu? Não, porque eu não entendi. Não tem um raciocínio lógico da mensagem. Ou seja, não está tendo coerência. O que é coerência, professor? É esse sentido que eu dou ao texto. Quando eu estou escrevendo, é o sentido que eu consigo adquirir ali do texto. Coerência tem a ver com a lógica, tem a ver com as ideias. Está no campo das ideias. E a coesão? A coesão é como eu estou estruturando o meu texto. Quais são as palavras corretas usadas?
quais são as preposições, artigos que estão sendo, quais são os adjetivos, o que está sendo usado ali. Está havendo concordância? O termo está ligado a outro? Então, a forma como nós escrevemos tem que ser uma maneira clara. A linguagem que eu for usar tem que ser uma linguagem que segue uma norma, segue uma regra. Então, veremos mais a seguir, agora sim, o slide que eu quero passar para vocês, para que os termos se unam, formando orações, períodos, parágrafos, concentram-se então em um texto, concentrando-se então em um texto, é preciso que esses elementos estejam ligados. Ou seja, para eu falar de coesão e coerência, há uma ligação, porque os dois estão ligados ao texto, ou seja, caminham juntos. Enquanto a coesão é a estrutura do texto, com as palavras adequadas, a minha coerência está no campo das ideias. Coerência é a relação lógica das ideias de um texto, que decorre da sua argumentação. Está ligada à coesão. Professora, quando eu vou escrever meu texto? Cuidado, porque as suas palavras vão influenciar. As suas palavras sendo colocadas no lugar certo, o pronome, retomada de palavras, vou falar sobre isso, isso muda tudo. Então, isso vai ser usado para o que eu estou entendendo do texto. Então, por isso que eu tenho que prestar atenção à forma como eu escrevo. Coesão textual se refere à articulação entre os componentes do texto. Detalhe, quando você for escrever um texto, cuidado que tem que ter pontuação também, é outro detalhe. Temos que estar ligados aos detalhes do texto. Ela pode ser referencial, retomada de algum item, ou sequencial. Nós veremos isso através de frases, porque muitas das vezes eu vou escrever uma frase assim: Maria está ocupada, pois Maria estava fazendo os serviços domésticos. O substantivo Maria eu usei 2 vezes em um período curto. Professora, posso mudar isso? Posso. Para eu não repetir alguns substantivos, eu posso usar outras palavras. Poderia falar ela. Então, tem outras palavras que eu poderia colocar no lugar, que é o que nós vamos trabalhar agora, que são elementos que estão fazendo esse elo de coesão, de retomada. Então, vamos lá. Coesão referencial. Olha, por que coesão? Porque um está ligado ao outro, tem a ver com a estrutura. Por que referencial? Porque faz referência a algo. Vamos ver. É aquela que cria um sistema de relações entre as palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que se referem. Dependendo da posição do termo a que faz referência, pode ser classificada em coesão anafórica e catafórica. E coesão catafórica. Pega a sua caneta, pega a sua agenda, anota as informações porque são relevantes e essas informações ajudarão na sua escrita. Então, coloquei coesão anafórica. Antes que eu leia, eu vou pegar o exemplo. Ela gritou, ponto. Ela ficou apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então vamos lá. Coloquei em azul o ela. Ana gritou, acho que eu li como Ana gritou, mas o certo é esse mesmo. Ana gritou, ela ficou apavorada. Eu poderia escrever Ana gritou, Ana ficou apavorada. É redundante. Eu vou ficar repetindo o substantivo se eu tenho outros meios para não haver essa repetição. Então, o que eu vou fazer? Para eu não escrever Ana novamente, Ana fica apavorada, eu coloquei o pronome ela. Esse pronome ela retoma um termo já dito anteriormente. Que termo é esse? Ana. Então, quando eu falo, ela fica apavorada, esse ela se refere a quem? A Ana. Então, veja bem, ocorreu um elo de coesão referencial, porque retoma o substantivo Ana. Este tipo de coesão eu chamo de coesão anafórica. Por que é anafórica? Porque se refere a um termo já dito anteriormente. Então, acima vem escrito. É um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera. O solzinho apareceu aqui
mas recupera um outro termo que o antecedeu no texto. Exemplo, como está o exemplo aqui. Então, neste caso, eu retomo. É a mesma coisa falar. Gisele foi à feira, ponto. Gisele comprou várias frutas. Gisele. Ou as mulheres foram à feira, ponto. As mulheres compraram muitas frutas. As mulheres 2 vezes. Eu posso colocar, as mulheres foram à feira, elas compraram muitas frutas. Tá vendo como que eu posso fazer uma substituição? Ou seja, quando eu coloco um pronome, eu retomo um termo que foi dito anteriormente. Isso aí é uma coesão anafórica, quando se refere a algo que já foi dito. Vamos lá? E a catafórica, professor? Enquanto a anafórica, eu vou retomar a um termo já dito anteriormente. A coesão catafórica é o contrário. Eu vou fazer uma referência a algo que ainda será dito. Vamos ler. Antes que eu comece a ler o que está acima, vou pegar o exemplo. Só desejamos isto, 2 pontos. Esse isto se refere a quê? Férias. Então, o isto é um pronome demonstrativo que se refere a um termo que ainda vai ser dito, férias. Por isso que é coesão catafórica. Enquanto a anafórica retoma algo que foi dito, a coesão catafórica se refere a algo que será mencionado à frente. Então, coesão catafórica é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Tá anotando aí? Não deixa de anotar. Perceba que o pronome isto já foi explicado, né? Antecede férias, ou seja, isto vem antes do termo a qual eu estou me referindo. Ou seja, explicando novamente, o isto se refere ao que será mencionado. Por isso que é uma coesão catafórica. Pedro comprou vários ingredientes. 2 pontos. Quais são os ingredientes? Eu tenho que citar. Se eu estou citando, vou citar à frente. Então, uma coesão catafórica, porque ingrediente se refere a algo que vai ser enumerado, mencionado, que será dito após a palavra, ou seja, está sendo dito à frente. Por isso que é catafórico. Mas lendo o exemplo todo, Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Não é complicado, mas tudo tem a ver com o texto. Nada é separado. A coesão é a estrutura, ou seja, a coesão é trabalhar a gramática escrita no texto. Para quê? Para dar uma informação de uma forma clara, de uma forma precisa. Então você tem que entender. Se a outra pessoa consegue entender, ou você, quando está lendo o seu texto, você consegue entender, você percebe que toda a coesão trabalhada no texto está ligada à coerência, porque a coerência é a ideia que você quer passar. Uma coisa está ligada à outra. Temos agora uma coesão sequencial. Isso é sequencial porque vai dar sequência ao meu texto. Então, vimos a anafórica, retoma o termo dito anteriormente. Catafórica, que vai se referir a algo que será dito ainda. E a coesão sequencial. Vamos ver? Sequencial? Vem comigo. Coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para a sua progressão. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial nos textos. Claro que durante a aula tem exemplos sobre isso. Mas sequencial são aquelas palavras que eu uso para dar sequencial. Você está escrevendo o seu texto e começou lá o parágrafo. Primeiramente, ou além disso. Quem é que não escreveu o texto com essas expressões? Isto é, ou seja, está dando sequência ao meu texto. Quem é que não escreve dessa forma? Se você não escreve, vamos passar a escrever. Sempre seguindo regras, normas, usar uma linguagem gramatical de acordo com a norma culta. Então, veremos agora o próximo slide que eu coloquei um texto. Porque
para eu trabalhar a coesão só em cima de algum texto, um parágrafo para eu trabalhar. Tudo está ligado à coerência. Olha, uma conjunção sendo colocada equivocadamente perde ou então danifica a coerência, danifica o sentido. Se eu erro na conjunção, se eu coloco uma conjunção que não tem nada a ver, com certeza isso aí vai atrapalhar o entendimento do meu texto. Então tem que estar ligado nisso aí. Vamos lá? Vamos ver o que o texto fala? Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto. Mas também, tá vendo aí? Isso aí, tô prosseguindo, acrescentando mais uma informação, tá vendo? Então, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já produz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Você consegue observar que existem expressões que me ajudam a dar uma progressão ao texto. Às vezes está explicando, então às vezes está dando uma ideia contrária, às vezes dá uma ideia de tempo, não sei, depende de como eu vou escrever. Então tá vendo aqui? Ajuda no entendimento. Então eu entendo que tanto coesão, que é a forma como eu escrevo, é como eu coloco a gramática no texto, é a posição dos meus pronomes, é conforme eu coloco as conjunções em um texto. Então depende de como eu estou fazendo a minha estrutura textual. Tudo isso tem a ver com a ideia que eu quero passar. Lá atrás eu coloquei o slide de duas crianças conversando, onde uma falava algo sem pé, sem cabeça. Houve comunicação? Não. Quando que há comunicação? Quando eu falo algo e você entende. Mas se eu embaralho tudo, não há comunicação. Eu vou falar e você não vai entender. Então aqui, vamos lá? Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Tá aí de onde eu tirei o texto e dá pra gente trabalhar várias coisas, tá vendo? O também, o além disso, são palavras que estão em vermelho, que me ajudam na progressão do texto. Hoje estamos aprendendo bastante, né? Temos uma questão aí que eu tenho certeza que você vai conseguir completar. Complete o texto com as palavras do quadro abaixo, de forma que o texto fique compreensível, ou seja, coeso. Professora, coesão, coeso? Sim. O que é um texto coeso? Um texto que está ligado, dando sentido, palavras colocadas no seu lugar correto. Então, o texto está coeso. Eu coloquei a gramática ali de maneira correta. Falamos isso aqui, né? Eu não tenho como ler esse texto. Você acredita nisso? Por quê? Porque estão faltando palavras, termos. Então, você agora vai completar o seu texto, anota em um caderno ou pensa aí, analisa, para colocar nos espaços vazios o porquê, mas, eles, pois, portanto, mas, além disso, que, porquê e quando. Vai lá, faz lá que eu estou te esperando. Vamos também ver se você acertou. Acredito que sim, depois dessa aula, com certeza você acertou o exercício. Vamos lá? Deixa eu ver. Bom, então eu percebo que aqui estão as respostas, mas deixa eu dar uma olhada aqui. O slide anterior, faltando várias coisas que eu não estava entendendo, certo? Agora não, agora eu tenho já aqui o gabarito, a resposta do meu texto. Pensa comigo, o trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. Tem emoções? Sim. Mas não pense em Indiana Jones, bandidos e tesouros. É verdade que, tá vendo?
O que, né? Uma conjunção tão presente. É verdade que os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes, como pirâmides e ruínas. Mas as emoções acontecem mesmo nos laboratórios, quando eles identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. Portanto, olha o portanto aí. Portanto, dá sempre ideia de quê? Conclusão, né? Tá vendo? É um elemento de coesão que dá sequência, sequencial. Portanto, é preciso persistência para encarar a profissão, porque os resultados demoram. E muita gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil, é necessário fazer pós-graduação, pois não há faculdade de arqueologia. Além disso, é preciso gostar de viver sem rotina, porque o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas que mudam a história. Então, através desse exercício, eu observei expressões que dão prosseguimento ao meu texto, que dão sequência, que trata-se de coesão sequencial. Estudamos hoje também coesão anafórica e catafórica. A anafórica é quando eu retomo. O que ocorre? A coesão anafórica e catafórica, para eu não repetir palavras, eu uso pronomes. Como eu dei o exemplo de mulheres, eu dei o exemplo lá no início da minha aula, com palavras que para eu não repetir, usei um ela. Como eu falei, ela foi à feira, Gisele foi à feira, ponto. Ela comprou várias frutas. Ela retoma o substantivo Gisele. Coesão anafórica, porque retomou um termo dito anteriormente. Ou então, quando se refere a algo que vai ser dito. Coesão catafórica. Estudamos aqui também a diferença de coesão e coerência, que estão ligados. São duas estruturas, ao mesmo tempo uma ligada ao texto, a estrutura do texto. Importantíssimo quando você for escrever o texto. Então, quando você for escrever seu texto, você fica ligado no que você vai colocar um ao lado do outro, que conjunção, vai usar uma conjunção da ideia de tempo, de lugar, de modo, qual é a preposição correta, adequada para estar ali, ou seja, eu vou usar a gramática de uma forma adequada no texto. Assim, eu tenho um texto coeso, trazendo para mim as ideias corretas, ou seja, as ideias trazendo para mim uma coerência. O texto tem que ter coerência, porque a coerência está ligado à ideia do texto. Então, foi mais uma aula sobre coesão e coerência com a professora Gisele Manhães, de língua portuguesa.